Bom dia! Neste mês, o Brasil comemorou o Dia Nacional do Orgulho LGBT. Mas a data não foi marcada só por festa. A comunidade gay também pediu atenção aos casos de homofobia pelo mundo. Só no Brasil, a cada hora, um homossexual sofre esse tipo de violência. E pior, uma morte LGBT acontece a cada 28 horas no país. Para discutir este e outros temas, o Papo.com de hoje recebe o jornalista e ativista Nelson Neto. Ele é dono de um blog dedicado a discutir diversas questões do mundo LGBT. Nelson também já atuou em outras publicações, inclusive internacionais, todas ligadas aos direitos humanos. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rafael. E nós já vamos começar com uma questão polêmica, né? A novela Babilônia da Rede Globo, que está agora no ar, já transmitiu nos primeiros capítulos um beijo gay entre duas atrizes famosíssimas, né, da teledramaturgia. E causou polêmica esse beijo, né? Você acompanhou isso? Eu venho acompanhando um pouco a repercussão, principalmente nas redes sociais, que é onde fervilha as discussões mais polêmicas na questão de ética e moral da sociedade contemporânea que a gente vive. E o que você encontrou nos comentários? O que as pessoas estavam falando do beijo gay? Bom, o primeiro momento é a questão das atrizes, né? A gente tem Fernando Montenegro e Letícia Timber fazendo uma cena que, para a comunidade LGBT, é uma cena importante, que é a cena do beijo, que é naturalizar essa questão do afeto homoafetivo, né? Em público. Num segundo momento, a gente vai ter aí os setores conservadores da sociedade contrapondo com essa questão moral e até mesmo ética do exercício da cidadania, né? Contra uma ideologia que eles têm. E nós fomos às ruas saber o que as pessoas estão comentando sobre esse beijo. Vamos assistir agora o que elas falaram. Você viu o beijo gay na novela Babilônia? O que você achou? Você acha que vai interferir na família tradicional brasileira? Não, eu acho que as pessoas têm que começar a se adaptar com os tipos de família que estão surgindo por aí. Então, eu achei uma falta de respeito, porque ele vai tipo, incentivar crianças no lar a tipo, ver, não só no homofóbico, mas ver de uma maneira errada como é que é o amor. Então, para mim, continua sendo meio estranho. Eu acho super normal, tem isso nas novelas, acho que é uma coisa que tem na sociedade. A Globo está apelando um pouco, né? Eu acho que tem que ter mais respeito com a família brasileira. Não só necessário, como bastante importante, inclusive para a família tradicional brasileira. Mas não tem isso de falar é melhor ou é pior. Vem a família que tem que influir nisso, não a novela. Sim, tem que ser a gente sempre. E aí, ficou surpreso? Não fiquei surpreso pelo fato de que a gente vai ter questões, como eu disse no início, que são as questões morais e éticas, né? As questões morais são os valores que são postos na sociedade, que são valores que a parte mais progressista do meio em que vivemos hoje, né, tenta questionar esses valores que são milenares, que são impostos por uma determinada classe social. E aí, quando esse questionamento vai para a ética, a gente vai ver, como a gente viu no vídeo, pessoas falando, não, eu não acho que isso é certo, porque vai influenciar as crianças. Eu, como um ativista e jornalista gay, é interessante a gente pensar de que eu passei a minha vida inteira assistindo cenas de beijo heterossexual e nunca me transformei em heterossexual. Nunca tive uma experiência heterossexual motivada pela novela, né? E também é interessante a gente pensar o quanto a novela ela inverteu o papel comunicacional quando se contrapõe ao exercício do jornalismo, né? Hoje as pessoas assistem a novela e elas se questionam moralmente e eticamente esses valores que são postos ali na arte. E quando a gente vai assistir o telejornal, a gente vai ter basicamente uma ficção do que acontece na realidade. Por exemplo, a manifestação do dia 15, né? A gente tem a Polícia Militar estimando 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Se você pegar duas imagens da parada gay, você vai perceber que a densidade populacional naquele momento é a mesma. Então, a gente vai ter aí a criação de uma ficção da realidade no jornalismo, né, contemporâneo, e enquanto na novela, que seria uma questão, o folhetim, ele iria questionar questões estéticas nossas, não, ele vai dar um choque de realidade no telespectador. E você acha que a representação da pessoa como homossexual na novela fugiu dos estereótipos, foi positiva para a comunidade? Como que o beijo nos primeiros capítulos, como que você acha que isso repercutiu para a comunidade? Foi alguma coisa positiva? Bom,
Para a comunidade gay, eu não sei, mas provavelmente para a comunidade lésbica, sim, né? É interessantíssimo a gente observar que duas mulheres, elas podem construir ali um afeto dentro de um conceito heteronormativo, ou seja, elas são um casal formado dentro de um padrão hétero. Elas têm filhos, né? Elas, no caso, é um filho, né? Então, elas não estão fugindo ali para um outro estereótipo contemporâneo. Elas pegaram um modelo heteronormativo, que é aquele modelo de duas pessoas formam um casal e esse casal vai ter sua prole, ou no caso vai ter o seu filho para cuidar, né? Ali é um modelo heteronormativo, não sai do modelo. É algo de se questionar. Outra questão que a novela também trouxe para a discussão foi o Estatuto da Família, né? Que existe um deputado que quer criar o Estatuto da Família e ele definiu família como um núcleo familiar formado por um homem e por uma mulher. E aí os outros tipos de família se sentiram excluídos, né? A Câmara fez um questionamento no site e a maioria da população brasileira concorda com essa definição, né? E aí? É interessante também eu trazer aquele comentário que eu digo que o jornalismo contemporâneo ele faz uma ficção da realidade, enquanto a arte ela está fazendo a realidade de uma ficção, né? A mesma coisa acontece no Congresso, né? As leis hoje, pelo menos pela bancada conservadora que a gente vai ter dos religiosos, ou até mesmo a bancada ruralista, que também é conservadora, a bancada da bala, que é feita por militares, né? A gente vai ter esse tipo de população política ali dentro do Congresso fazendo leis baseadas, por exemplo, na Bíblia, né? Ou seja, o conceito heteronormativo, milenar, religioso, cristão, ele vai vir a partir da concepção de um homem e de uma mulher. Só que vamos fugir também um pouco da questão dos casais homoafetivos, né? Mas quando tem uma avó que cuida do filho, também é uma família, uma mãe solteira, ou um pai que adota uma criança, isso não é família dentro do conceito desse projeto de lei? Eu estou fugindo ali do assunto da sexualidade, do gênero, da identidade de gênero, e estou colocando questões que também valeria para os heterossexuais. Olha, a gente vai voltar daqui a pouco, depois do intervalo, para discutir outras questões, que são muitas, né, Nelson? Sim. E o Papo.com volta daqui a pouco. Estamos de volta com o jornalista e ativista Nelson Neto para discutir mais questões do mundo LGBT, que inclusive são muitas, né, Nelson? E eu gostaria de saber como que você faz o filtro do que você vai publicar no seu blog. O que você escolhe lá? Tá aí uma questão que a gente vai precisar de uma série de programas, não pelo fato do blog, mas pelo fato do conceito estético e narrativo que eu quero dar para o blog, que é do jornalismo queer. Essa é a minha proposta, inclusive, para o meu projeto de mestrado, né? A teoria queer, ela vai vir para não só desconstruir, mas também para libertar questões não só heteronormativas, mas só de como nós, jornalistas, significamos o nosso entrevistado. Ou seja, você como jornalista agora, você olha para mim, se eu ficar quieto, eu como ser humano, como signo, eu vou te dar uma chuva de significado sobre quem eu sou. A forma que eu me gesticulo, o meu olhar, o meu cabelo, a forma que eu faço a barba. Então, o meu questionamento que eu faço no blog é qual a sensibilidade jornalística que o profissional ele vai ter para com sua fonte, né? Hoje a gente vai ter, por exemplo, na praxis jornalística, se a gente for pensar de uma forma mais acadêmica, né? Os jornais matam 2 vezes as travestis. Né? A primeira é quando coloca o nome da travesti. Então, suponhamos que a travesti Schiller Mônica, ela foi assassinada no Largo do Aroche. Né? Então vai colocar Schiller Mônica foi assassinada no Largo do Aroche e entre parênteses vai ter o nome de batismo dela. Então o jornalista ali ele não foi sensível em compreender a questão histórica e da sexualidade da trans. E você desconstrói isso no seu blog, é isso? Eu tento não só desconstruir, mas como também dar uma libertação jornalística quando o jornalista for fazer essa praxis humana dele. Tem hoje um cientista, jornalista, um cientista da comunicação, que é o professor Dr. Ciro Marcondes Filho, ele é da ECA hoje, e ele tem uma teoria, que é a nova
teoria da comunicação que é baseada também no princípio de razão durante, que ele chama, né? Que dentro do método dele, da praxis jornalística, ele tenta fazer com que o profissional se esvazie perante a sua fonte ou o seu fato social. Então, quando o jornalista está ali, ele não busca a imparcialidade, a neutralidade ou a objetividade. Na verdade, o jornalista, como indivíduo, fora ser jornalista, ele vai se esvaziar dos seus valores, ele vai se esvaziar de todo o seu contexto histórico, narrativo que esse ser humano tem, e ali ele vai colocar o boneco, que é o boneco jornalista, né? Então, o método da nova teoria da comunicação, ali, do princípio da razão durante, vem daí. Então, eu quero unir isso com a teoria queer, que vai questionar a construção desses signos e dos significados da sua fonte, né? Legal. Um dos textos que eu li lá no seu blog falava justamente que neste mês a Comissão dos Direitos Humanos, que causou bastante polêmica também no ano passado, recebeu um novo presidente, né? Que é o deputado Paulo Pimenta. Isso. E o que a gente pode esperar agora dessa nova gestão? Bom, eu não conheço o trabalho do Paulo Pimenta de muito próximo. Eu tenho alguns amigos meus que são... Eu tenho um amigo meu que é doutorando na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Ele teve, acredito que, aula com um deputado lá, que ele é jornalista. Inclusive, um dos projetos do Paulo é a obrigatoriedade do diploma para jornalista, para o exercício da função. Então, eu acredito que ele tem um olhar um pouco mais humanístico para a comissão. Mas o exercício da comissão, porque a comissão não depende só dele, né? Eu não acredito que vá para frente. Para mim, hoje a Comissão dos Direitos Humanos, como eu falo no blog, ela virou ali uma arena de acordos, trapaças, né? E guerrinhas e intrigas entre uma bancada progressista, que cambaleia, e ao mesmo tempo uma bancada evangélica que está muito bem articulada. E o que precisa mudar? Bom, consciência política é uma coisa fundamental, né? Mas o que eu tento propor e talvez fazer com que os meus leitores enxergam, né? É uma consciência política sobre éticas e morais. Hoje, por exemplo, o direito, se a gente for pensar no exercício do direito, ele é fundamentado na religião. Né? A moral e a ética, que é o que eu falo muito aqui, ela é fundamentada na religiosidade. Então, por que não isso não iria para a política? Isso certamente está lá. Né? Por isso que a gente tem ali uma PEC de Deus, por exemplo, falando que tudo emana de Deus no Congresso. Aquilo que a gente falou no começo, a questão da homofobia, né? Existe um projeto de lei hoje que quer criminalizar o ódio, é isso? Conta um pouco pra gente como que a homofobia seria criminalizada. Sim. Também. É uma questão semântica, né? No APL 122, que era uma APL que estava há muito tempo circulando, foi arquivada e voltou em debate, depois foi arquivada de novo, ela deixava claramente que era um projeto que criminalizava a homofobia. Mas é interessante a gente questionar o que é homofobia. A gente vai ter, por exemplo, a população trans, né, ela vai ter um outro tipo de vitimização do ódio, né? A população lésbica, ela não vai sofrer a mesma coisa que eu sofro quanto gay. Então, a homofobia era um conceito muito fechado por uma lei. E, obviamente, ela foi barrada por uma questão semântica. Já a PL 7582 de 2014, ela já veio com uma outra proposta. Ela quer criminalizar o ódio, então ela tenta definir o que é o ódio. Então, ela vai colocar, olha, o ódio racial, o ódio étnico, e aí vai vir o ódio que vai ser o ódio da sexualidade. Que aí é muito interessante, que até anotei aqui, que é um ódio relacionado à orientação sexual, à identidade de gênero e à expressão de gênero. A expressão de gênero, ela pode incluir até o heterossexual. Aquele heterossexual que ele não se enquadra em todas as normas do que é ser macho, por exemplo, se a gente pensar no homem cisgênero, né? Você está falando da roupa, por exemplo? Da roupa, por exemplo. Então, a gente vai ter lá um homem hétero que pinta o cabelo e alisa o cabelo. Ele é hétero, ele está dentro de todas as normas hoje morais e éticas do que, né, ele está fora, aliás, do que seria moralmente ser homem, e ele acaba sofrendo por ele se expressar com o corpo daquela forma. Então, ela é uma lei que ela é muito mais abrangente nesse sentido, né? E em pé que está essa lei? Bom, a última vez que eu vi, a gente tem o nosso querido Bolsonaro, né, que ele é muito esperto. A lei ela foi desarquivada no dia 2 de março, se eu não me engano, e aí logo no dia 3 ele já pediu para que
essa lei saísse da Comissão de Cidadania e Justiça e fosse tão bem discutida na comissão que a bancada da bala prioriza, que é a Comissão da Cidadania, Comissão de Questões Penais e Judiciário. Legal. Olha, Nelson, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem que terminar. Muito obrigado por você ter vindo aqui. O Papo.com de hoje fica por aqui e eu encontro você no próximo programa. Até lá.